A Eldorado FM apresenta Quem Somos Nós? Uma parceria da Rádio dos Melhores Ouvintes e Casa do Saber. Apresentação, Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós, um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda, 9h, a gente conversa com alguém que pode nos ajudar nessa busca por quem nós somos. Nós já conversamos com pessoas do mercado, filósofos, estudiosos da mente, cientistas, aventureiros, e você pode ouvir todos eles no Território Eldorado ou Casa do Saber, ou então direto no quemsomosnós.com.br. Nesta série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sobre o olhar e a prática da fé ou da ausência dela. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, o presidente da Associação Brasileira dos Ateus e Agnósticos, Daniel Sotomayor. Boa noite. Boa noite. Daniel, quem é você? Profundo, hein? É a pergunta mais difícil. Em apertada síntese, eu sou engenheiro, tenho 43 anos. O ateísmo ocupa grande parte da minha vida em que não é profissional, porque é uma diferença fundamental com relação aos líderes dos grupos religiosos, né? A religião em praticamente todo lugar é profissional, né? No sentido de que as pessoas ganham. O ateísmo não dá dinheiro, o ateísmo só custa dinheiro. Então não existe ateísmo profissional. Então eu tenho que exercer a minha carreira acadêmica, profissional, de um lado, e nas horas vagas que me são possíveis, eu faço a minha parte na associação. Por que você resolveu gastar então o seu tempo e dinheiro para difundir o teu ponto de vista? Eu não vou chamar de crença, que senão fica esquisito. O seu ponto de vista sobre a não existência de Deus. Olha, o ativismo, em qualquer área, de qualquer assunto, de qualquer ponto de vista, é uma decisão assim, muito pessoal mesmo, né? A decisão do ativismo é uma decisão muito diferente da decisão de você aderir a uma determinada ideia, né? Uma coisa é você virar católico, outra coisa é você virar padre, né? Uma coisa é você comprar um bottom do Greenpeace, outra coisa é você ser presidente do Greenpeace. E eu fui ser presidente do Greenpeace, né? Por quê? Dos ateus. Porque, olha... Por que é importante isso? Eu acho que a maneira mais simples de dizer isso é porque não tem mais ninguém fazendo isso. Agora, praticamente, ainda existem bem poucas pessoas no ativismo no país, e 15 anos atrás, quando eu comecei, muito menos, só tinha eu. Então, agora, é claro, você disse muito bem, não tem outras pessoas, mas qual que é a importância? Quando eu comecei, na verdade, eu comecei não no ateísmo, eu comecei minha vida de ativismo com o ceticismo moderno, científico, do Sagan, que é uma posição bem mais abrangente do que o ateísmo, né? Para mim, como para grande parte dos ateus, o ateísmo é só uma consequência de muitas outras posturas que são consequência do ceticismo, né? Mas ficou por muito tempo na minha cabeça a dúvida de como sistematizar na prática o ativismo do ceticismo, que tem muito mais tópicos do que a parte religiosa, do tá que certo? A parte religiosa. É uma visão, tentando ser bem resumida, é uma visão científica da vida, quer dizer, se não é possível provar, se não é possível de alguma maneira cientificamente provar, fiquemos na dúvida ou neguemos. É mais ou menos assim. O ceticismo vai por aí, não é isso? E o ceticismo tem implicações na vida das pessoas muito diferentes, muito mais marcantes em algumas áreas, particularmente na saúde, né? A questão das terapias chamadas alternativas, né? Homeopatia e isso, ayurvédica, né? E tal. Só que por experiência própria é muito difícil o ativismo nessa área, né? Nos outros países, até onde eu sei também, é muito complicado, e o ateísmo acabou sendo uma opção de ativismo que me pareceu mais viável, porque tem duas causas que são as causas da atea, que eu entendo que são muito prementes
que tem a ver com muitas pessoas e que eu acho que, apesar de ainda serem muito difíceis de entender, são mais fáceis do que as outras causas, né? Que são a questão da laicidade do Estado e o preconceito contra os ateus. Eu acho que dizem respeito a todos os cidadãos, né? Laicidade do Estado é um dos pilares das democracias modernas e eu entendo que no Brasil ele não existe, é uma ficção. E a questão do preconceito, no meu ponto de vista, é que os ateus são a última minoria, né? Apesar de haver ainda muitos problemas, né? Quem já tem na faixa dos 40 e poucos anos como eu, viu o Brasil de uns 20, 30 anos atrás, no que diz respeito à desigualdade social e ao racismo, preconceito, teve um avanço. Caminhar bastante. Estamos longe do que devia ser, mas a gente caminhou bastante. A caminhada nesses últimos 20 anos foi fenomenal. A questão LGBT está começando a se encaminhar agora e está com cara de que com 20 anos de atraso, talvez, com relação ao racismo. Tá indo bem, é protagonista de novela. Ainda tem a questão beija, não beija, né? Mas enfim, dá para ver que as coisas estão se encaminhando e difícil que haja um retrocesso, né? As mulheres, assim... Já ateu, não. Ateu, muito longe, né? Porque... eu costumo dizer que o preconceito racial tem um nome, né? É o racismo. O preconceito de gênero é o sexismo. Tem também a homofobia, né? Mas o preconceito contra ateus é o dever de todo bom cidadão, né? Esse é o ponto de vista oficial da sociedade e das autoridades constituídas. Você escolheu umas músicas interessantes. A primeira que nós temos aqui é Pink Floyd, Pigs on the Wing. Olha, eu passei grande parte da minha adolescência escutando Pink Floyd. Foi o motivo pelo qual eu me tornei um falante quase nativo de inglês. Foi para me aproximar das músicas dele. Foi uma coisa que teve uma influência grande na minha vida. Ainda hoje eu sei assim muitas músicas de cor e tal. E o Pigs on the Wing eu escolhi entre muitas outras dele. Eu sabia que tinha que escolher pelo menos uma deles. Porque eu acho assim que é uma música carregada de sentimento e de uma coisa muito interessante. Ela tem duas partes. Na primeira é uma parte muito negativa, assim, ele completamente pessimista, e conta a história que a segunda parte, que é exatamente o oposto, extremamente otimista, é quando ele fez depois do casamento dele com não lembro qual esposa ou a única, né? E você vê uma mudança completa, é a mesma melodia, a letra de ponta cabeça, passando uma mensagem completamente positiva, assim, que ainda hoje sempre me emociona. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care. But you, we would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too.
so I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bones, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Quem somos nós? Apresentação Celso Loduca. Nós estamos conversando com Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. Defina ateu para você. Essa é uma das pouquíssimas coisas em que nós nos assemelhamos aos religiosos, porque assim como não existe uma definição consensual do que é um cristão, cristãos diferentes vão te dar definições diferentes e vão se acusar mutuamente de não serem cristãos, né, que acontece desde sempre, né? Com os ateus isso também acontece, não existe uma definição consensual. A definição que a atea usa é a definição que tem a ver com a etimologia da palavra. A é o prefixo de negação, theos é teus, ateu é aquele que nega a existência de deuses. Ou prescinde disso? Não. Não, tem que negar, tem que falar Deus não existe. Ou tem que, no mínimo, negar a afirmação de que existe, que é diferente de dizer que afirmar que não existe. Essa é uma filigrana filosófica. Mas então, exatamente, mas é uma bobeirinha para dizer, talvez exista, talvez. Aí é o agnóstico, né? O agnóstico, pela etimologia também, é o sujeito que nega a possibilidade do conhecimento a respeito da existência de deuses. Já que não tem resposta, não é isso? O conhecimento, já que eu não sei a resposta, se Deus existe ou Deus não existe, eu fico aqui em cima do muro, não é isso? E o ateu é aquele que diz que... Não, é do outro lado do muro. Exatamente. Deus não existe. Exatamente. E aí o religioso, Deus existe. Exatamente. É mais ou menos assim. Uhum. Um de um lado, outro do outro e o outro em cima do muro. Vocês estão ambos errados, não é possível saber. E quando você junta ateu com agnóstico na sua associação, quer dizer, parece um contrassenso, não é isso? Essa foi uma das muitas coisas com as quais eu quebrei a cabeça antes de criar a associação. Eu incluí os agnósticos por haver, na minha opinião, muito mais afinidade dos agnósticos com os ateus do que com os teístas. E eu também entendo, pela definição que eu uso, para mim, ateu é todo aquele que não é teísta. O agnóstico não é teísta, então pela minha definição, o agnóstico é ateu. É meio malandro isso, mas tudo bem. Madonna, Secret. Madonna eu também sempre gostei desde o comecinho, desde o Holiday, também por motivos hormonais, como muita gente, né? E é uma dos motivos que me faz admirá-la como artista é ver o crescimento dela, daquele comecinho, como os Beatles, aquele comecinho assim completamente despretensioso, ao que eu entendo ser músicas com um conteúdo muito mais profundo, muito mais interessante e tal, inclusive essa que como o Pigs on the Wing, ele fala de pessoas que mudam a sua vida. Ela fala de que depois que, se não me engano, ela dedicou essa música à filha dela, me fugiu o nome. E ela diz que depois que ela veio, a vida dela mudou. Né? Esse depoimento dela, eu acho que na música é tocante. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Give me back the
Quem somos nós? Apresentação Celso Loduca. Nós estamos conversando com o Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. No final, quando a gente conversa, e a gente já conversou com alguns religiosos de algumas vertentes, de alguns olhares de religião, sempre no final, em algum momento, a pessoa fala, não, mas eu sinto a presença de Deus. Eu sei, ou ele fala comigo, ou seja lá o que for, assim. Às vezes até fisicamente, né? Eu pergunto, mas ele fala, você ouve? Ouço ele falar. Fazer um paralelo meio besta, mas funciona. Eu sei que o amor existe. Eu sei, eu sinto, mas eu não sei provar isso. Bom, o exemplo do amor é recorrente e é ótimo mesmo, né? Porque essas coisas que você sente e não pode provar que sente, todo mundo concorda que estão só dentro da sua cabeça, né? Como o seu amor. Eu sei, mas ele é real ou não? Sim, dentro da sua cabeça, sim. Mas, a hora que você morrer, o seu amor morre junto. O seu amor ele está não existe dentro de fisicamente. Ele não existe fisicamente, mas ele tem uma existência. É um sentimento. Na minha vida. Tudo bem. É isso. É um sentimento pessoal, intransferível e... quando eu falo isso, não é uma metáfora, é para ser entendido fisicamente com todas as letras. Está dentro da sua cabeça. Não, eu sei, eu entendo. Ou seja, é um fenômeno do seu sistema nervoso central. Químico. Quando esse sistema nervoso for danificado severamente, esse amor vai deixar de existir. Existe até gente que fala que é a oxitocina, que é o... Isso, é um deles, exatamente. Né? Por sinal. E que só fé existe dentro da sua cabeça. Existe em mim, tá certo? Mas assim, a fé também poderia ser uma descarga química, talvez seja, não sei se existe estudo disso, que me faça crer como eu creio no amor, eu creio em alguma outra coisa. Pode ser, não? Não sei, eu estou perguntando mesmo que eu não sei. Não, eu vejo isso de uma maneira diferente. Porque a fé, a definição de um ateu, né, é crer naquilo que você sabe que não é verdade. Quando um sujeito diz, não, eu creio nisso por fé, isso é uma confissão do fracasso total daquela razão. Não, é uma confissão do fracasso total de você, daquela proposição, se sustentar por si mesma. Porque veja, se eu disser para você, vamos falar sobre as evidências... não precisa de prova, não é isso? É assim, eu acredito apesar de não ter prova, não é isso que é fé? Ou apesar das provas em contrário. Também. Grande parte das vezes. Também. Né? As proposições que têm mérito próprio jamais são cridas com fé. Elas não precisam disso, elas têm mérito próprio. Por que as pessoas pegam e tiram essa carta do bolso fantástica chamada fé? Para dizer, olha, eu vou acreditar nisso apesar de tudo. Por que eu sei que eu não deveria. Mas por que você acha que tanta gente faz isso? Olha, excelente pergunta. Isso aí daria para encher bibliotecas inteiras. Né? Vamos nessa, estamos aqui para isso. Tem muitas respostas. Como quase tudo que fala de comportamento humano, eu acho que a resposta não é única, né? Para falar num fator que está na moda, propaganda. Propaganda convence as pessoas a praticamente qualquer coisa, né? Eu vivo disso. Você pode vender geladeira para pinguim se você for um cara bom. Né? E os marqueteiros, eles fazem isso todos os dias. Né? Eles sabem, todo mundo que ligou a televisão um dia sabe do poder da propaganda. Tem exemplos históricos, eu acho que... Mas você acha que é por isso? Não tinha propaganda lá 10 mil anos atrás, quando a gente começou a ter civilização, não existia essa profissão, tá certo? Que eu saiba, não, que não é tão longeva assim. Mas as pessoas acreditavam no Deus trovão, no Deus, quer dizer, uma necessidade de crer em coisas, não é isso? Ou de preencher o seu desconhecimento com uma coisa, Deus como desconhecido, não é isso? Sim, mas calma. Então, mas não é propaganda isso, tá certo? Então, eu disse que era multifatorial. A propaganda explica, por exemplo, como é que um país que era absolutamente católico, em 20 anos está virando um país absolutamente evangélico. Eu acho impossível de explicar esse fenômeno tão rápido. Evangelização para você é propaganda. O que os jesuítas faziam eram propaganda também? Calma. Também. Entendeu? Porque menos. Você chama mais ou menos de propaganda isso, não é isso? Sim, mas falando especificamente do Brasil de hoje, a quantidade fenomenal de rádio, tempo em rádio e tempo em TV, não tem outro nome. É propaganda.
Nossa! Você gosta de música de quem não é ateu? Pois, gosto até de bar, pra você ver. Tá vendo? Cantatas, Kyrie. Eu também adoro Bach. Israel Kamaka, Somewhere Over the Rainbow. Não só porque é uma versão excelente, mas porque também me lembra a música original excelente, o filme também excelente, os filmes americanos dos anos 50 eu sempre gostei muito. Então consegue me lembrar todas essas coisas ao mesmo tempo, com uma mensagem que eu também acho muito tocante, né? Apesar de ser meio rósea, nem tudo que é róseo necessariamente é assim frívolo e bobinho, né? Você sabe que as suas músicas são mais doces do que o seu discurso. Completamente. Isso deve ter alguma... Né? Deve querer dizer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é.
high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh why can't I? Quem somos nós? Apresentação Celso Loduca. Nós estamos conversando com Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. Meu nome é Hélida. Como é que a tua associação percebe o fato de haverem curas e comprovadas curas através da fé? Eu entendo que não há nenhuma prova de que elas existem. O que costumamos dizer com frequência, né? O que talvez seja uma via melhor para desconverter os convertidos, né? Para ser agora calminho. Chegar para um cristão e dizer, puxa, mas por que o seu Deus detesta tanto os amputados? Por que ele detesta os carecas, os desdentados? Por que ele cura câncer, cura AIDS, mas não faz crescer um dente, não faz crescer um fio de cabelo, não faz crescer um membro amputado, jamais. Por que Deus detesta tantos amputados? Nós estamos conversando com Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. Quem somos nós? Uma parceria da Rádio dos Melhores Ouvintes e Casa do Saber. Quem somos nós? Uma parceria da Rádio dos Melhores Ouvintes e Casa do Saber. Nós estamos conversando com Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. Eu li uma coisa sua, onde você, em um determinado momento, fala assim, que não é necessário ser antirreligioso para ser ateu, necessariamente. Explica isso direitinho, porque, teoricamente, se eu sou ateu, religião para mim fica um pouco distante, né? Assim, Esse é um assunto delicado mesmo, porque, então, primeiro vamos separar, tem a antirreligiosidade, o assunto da antirreligiosidade no sentido de pessoas que são contrárias à religião organizada. Isso você encontra até entre os teístas. Pessoas que têm crenças religiosas, mas que dizem, não, a religião organizada é uma porcaria, ela só corrompe o homem. Eu tenho a minha religião própria. Isso, existe Deus. Eu acredito em Deus, na energia, ou seja, Jedi, lá o nome, a força, o nome, né? que se der, que a gente queira dar, mas não participo de nenhuma... Exatamente. Ou seja, entendi. Então, tem pessoas que são anticlericais, talvez esse seja o nome mais correto, né? E tem crenças religiosas. Então, essa é uma questão. Outra questão é que, então, existem teístas sem religião, existem ateus com religião, como é o caso de muitos budistas, né? Se você olha os escritos budistas, eles não entram no mérito do teísmo. O budismo básico não considera Deus. Os textos originais. Né? Depois, é claro, lá tem alguns que acabam assumindo isso, mas o básico não considera Deus. Né? Esse é um opcional. Então, existe um número considerável de ateus budistas. É budista como prática. Como prática, e tem mais um problema, como religião. Né? Porque aí tem gente que diz, não, budismo não é religião, mas enfim, outra discussão, né? Então não é tão simples dizer, não é ateu, tem religião, não tem religião, tem intersecções de todas as maneiras aí. Tem até ateu que acha que religião é positiva. Num determinado estágio, tem alguns que colocam isso, né? Que em um determinado estágio a religião é positiva, porque resgata, depois a pessoa pode prescindir disso, não é isso? Não, nem isso. Gente que diz, não, acho bom que, que exista religião, que tem um valor social, tem um valor psicológico para o indivíduo, tem um valor sociológico para as pessoas. Eu discordo. A imensa parte dos ateus... eu não tenho uma amostragem não enviesada, eu tenho a amostragem das pessoas que chegam perto da Terra, como membros nas redes sociais e tal, mas a imensa parte dessas pessoas que se aproximam,
desses ateus que eu chego a conhecer, são ateus com um sentimento antirreligioso, assim, anticlerical. A gente tem Chico Buarque, João e Maria. Todos os humanos já sabem que 90% das músicas do nosso século são músicas que falam sobre amor, né? Até o Sepultura... amor! Precisava escolher algumas que falassem mais explicitamente. O Chico Buarque eu acho particularmente feliz. Eu acho que ele é talvez um letrista superior ao músico, que já é um músico excelente. As letras dele eu acho tem não sei se posso chamar de prosa, mas a prosa dele eu acho fantástica. Palavras curtas, simples, diretas. Para mim é um sonho de comunicação. E falando sobre amor, a história de João e Maria, a gente era obrigado a ser feliz. Nossa, um negócio de outro mundo, né? Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Quem somos nós? Apresentação Celso Loduca. Nós estamos conversando com o Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. Tem a tua filha, ela acredita em Papai Noel? Tá com 9 anos, não. Não mais, mas ela já acreditou? Eu imagino que sim. Você sofria? Ué... Um pouco, sim. Um pouco. Você achava que você estava enganando ela? Não, eu nunca participei disso. Me incluo fora dessa. Você não deu presentinho? Não. Nunca? Pensa bem. Tenho certeza. Olha lá, certeza. Hein? Nunca deu presentinho e falou: meu, eu sei que eu tô mentindo pra ela, mas jamais. Ela tá alegre ali. A verdade sempre. Ainda hoje eu não dou presente pra elas em datas, eu dou presente fora de datas. Então, ela não ganha presente de aniversário de mim, não ganha presente de dia da criança, não ganha de Natal, ganha, eu quero te dar uma coisa. Tá aqui. Que é todo dia, provavelmente. Tá mais certo? ou menos. É, claro. Me pegou. Pra compensar o que você não dá nas datas. Voltando aqui para o assunto ateu. Existe a ideia das religiões de que é impossível provar a inexistência de Deus. Uhum. E que você, como ateu, deveria provar a inexistência de Deus para provar a sua tese. Tá certo? Essa é uma base de discussão até simples, mas quase todos eles falam: bom, se você acha que Deus não existe, então prova que ele não existe. Esse é o primeiro desentendimento. Antes da corrida começar, a gente já não consegue se entender, né? Então, existe uma coisa que eu aprendi
como tantas outras coisas, eu aprendi quando eu fui entender melhor o ateísmo, que se chama ônus da prova. Nas ciências jurídicas, o ônus da prova tem uma base completamente diferente, né? Mas ok, vamos fazer a comparação. Em direito, especialmente na área criminal, se você está acusando alguém, então o ônus de provar que esse sujeito é culpado é do acusador. Por que a gente faz isso em conjunção com a ideia de que, na dúvida, pelo réu? Porque a gente quer criar sistemas jurídicos que errem. A gente sabe que a gente vai errar. No que for que a gente vai fazer, a gente sabe que vai ter erro. Sabendo disso, tem 2 erros possíveis jurídicos. O fato de você condenar um inocente ou você soltar um culpado. Modernamente, não é de hoje, costuma-se admitir que é muito pior condenar um inocente do que soltar um culpado. No nosso caso, é completamente diferente. No caso do ônus da prova em ciência, em existência, se 2 pessoas vão discutir sobre a existência de alguma coisa, de quem deve ser o ônus da prova? Aquele que diz que existe, ou aquele que diz que não existe, ou dos 2? Bom, em geral, até os teístas, pelo menos os que eu considero mais iluminados, costumam concordar, depois de examinar com calma o assunto, que o ônus da prova deve pertencer a quem afirma que existe. E para perceber isso com clareza, vamos imaginar um caso que é um dos preferidos, o Papai Noel, já que a gente já usou aqui. Se tem alguém que diz que Papai Noel não existe, o outro sujeito vai discutir com ele, vai dizer que Papai Noel não existe. Então, esses 2 sujeitos vão discutir. Cabe ao sujeito que diz que não existe provar que não existe? Ou será que cabe ao sujeito que diz que existe provar que existe? Bom, tem um fato da vida, do universo, que é o seguinte: a prova da inexistência não é impossível, mas para quase todos os efeitos ela não existe. Como é que você prova que Papai Noel não existe? Você pode percorrer a Terra inteira. Não, ele não está na Terra. Ele está não sei aonde, ou é outra coisa. Está em Marte. Não era no Polo? Não, essas pessoas são desinformadas. Está em Marte. Então eu vou até lá em Marte, mas não achei o Papai Noel. Não, é porque você não tem os instrumentos adequados para achar o Papai Noel, entendeu? Ou eu poderia ir no universo inteiro e dizer, não, você não sabe procurar. Então... Sempre vai ter uma justificativa para não encontrá-lo. Exatamente. Então... E o contrário? O contrário é só exibir, ó. Papai Noel tá aqui, ó. Coldplay, Viva la Vida. Também gosto de músicas de pop, gosto de rock. O que eu conheço pouco até, relativamente, do Coldplay, mas o que me tocou muito nessa música, são 2 coisas. Primeiro, ele ter a ideia de fazer uma música sobre a deposição de um rei. Isso é para poucos, hein? Não é qualquer um que pega essa tarefa bem. Seja uma metáfora ou não, é um tema fantástico. Segundo, uma coisa que eu nunca ouvi falarem por aí, que eu li nas entrelinhas, eu acho que tem uma mulher aí no meio. Ele diz que ele dorme às manhãs sozinho. De manhã ele dorme sozinho. Quer dizer o quê? Que antes não estava sozinho. Para mim, essa mulher tem um papel central aí, é uma das coisas que pega nesse cara. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never alone. It's
wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Quem somos nós? Apresentação Celso Loduca. Nós estamos conversando com o Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. Esse eu acho que é um dos grandes aprendizados quando se aprende ciência e se aprende ceticismo, é aprender que o pensamento racional, ele não é uma qualidade inerentemente humana, assim, uma coisa assim, que está nas pessoas. O pensamento racional é uma coisa que tem que ser aprendida a duras penas. Nós nos consideramos racionais no sentido, na comparação que a gente faz com outras espécies. Mas a gente, especialmente os publicitários, conhecem 1000 maneiras, desculpe de abusar da sua profissão, quer uma outra? Então, os mágicos. Os mágicos nos mostram o que é um show de mágica. Uma maneira que os profissionais têm de criar, o nome favorito dos mágicos é ilusão, eles não falam em mágica. Ilusionista. Isto é uma ilusão. Como você cria ilusão nas pessoas? Enganando as pessoas. Né? Como é que você tira um coelho de uma cartola? Tem várias maneiras. Você pode, por exemplo, o coelho pode ter sempre estado lá. Ou você pode botar o coelho numa hora que você não está vendo. Então, como é que você faz uma mulher levitar e passar uma argola em torno dela para mostrar que não tem nada segurando? São ilusões de ótica, são ilusões. Distrações da mente. Esses caras, de alguma maneira, têm uma percepção e depois uma técnica de como nos fazer prestar atenção naquilo que eles querem e não naquilo que eles não querem. Entre muitas outras coisas. Então, o pensamento racional tem infinitos exemplos de como nós nos julgamos racionais, mas as nossas escolhas, o nosso pensamento, particularmente o pensamento científico, ele não é inerente ao ser humano. Então, ele é um instrumento que a gente usa, vê se é isso que você está tentando falar. É um instrumento que a gente usa porque nós temos uma tendência a nos enganarmos. Certamente. É isso. Então a coisa científica seria para ajudar a gente a não se enganar tanto. Tem um livro de um professor da USP que fala sobre auto-engano. Me fugiu o nome agora. Janete, exatamente. Né? E um de muitos, né? Esse é um tema recorrente na psicologia, em muitos outros campos. O auto-engano, exemplo clássico de auto-engano, né? 90% das pessoas se consideram acima da média. Não pode ser, né? Não pode estar quase todo mundo acima da média, né? Porque senão não seria a média. Senão não seria a média. Não precisa ser exatamente 50%, né? A média não é uma coisa assim tão simples. Claro. Mas é algo... 90% não pode ser. 90% não pode ser, né? Então as pessoas sempre têm uma ideia mais positiva de si mesmas do que deveriam. O que talvez até contribua com a saúde mental do indivíduo. Você ser irracionalmente otimista
talvez seja positivo. Em alguns casos. Mas eu posso fazer um paralelo voltando para Deus. Então, eu ser irracionalmente, no teu ponto de vista, temente a Deus pode contribuir para mim. Porque se a gente for bem científico, e se a gente for pegar a evolução do ponto de vista, teoricamente, se a gente tem essa característica, é porque ela foi selecionada. Pode ser deriva. Nem toda seleção é uma seleção vantajosa. Justo essa parte de Deus vai ser a deriva, tá certo? Então, assim, vamos começar assim. Existe uma possibilidade grande, tá certo? Dessa parte da gente ter sido selecionado para acreditar em Deus. Por alguma vantagem que pode se discutir qual é, que eu não sei exatamente colocar isso agora. Cientificamente, né? Mas assim, isso explicaria por que a maioria de nós, vamos dizer assim, humanos, e acho que dá para falar isso, né? Não tenho uma estatística, mas acho que a maioria dos seres humanos acredita em Deus, em algum Deus, tá certo? A humanidade, de alguma maneira, acredita nisso. Do teu ponto de vista, seria então um desvio evolucionário, seria essa capacidade de ilusão que a gente tem e que a gente transfere para isso. Quer dizer, como que você lida com essas possibilidades? Com muita naturalidade. Pode ser, grande parte das coisas que acontecem evolutivamente é um efeito colateral de alguma outra coisa. Então, uma das causas para a nossa tendência ao teísmo é o fato de que nós somos, agora um assunto complicado, nós somos naturalmente dualistas. O dualista é o sujeito que entende que existem duas substâncias essenciais no universo. Existe a matéria e existe uma certa outra coisa que nos anima, né, que pode ser chamada, sei lá, de alma, força vital, uma coisa assim, né? Então a ciência hoje é completamente monista. Né? Nós conhecemos as partículas existentes, as 4 forças que interagem entre elas. O vitalismo morreu na ciência tem uns 200 anos. Né? Mas no conhecimento popular, se é que podemos chamar assim, ele continua muito vivo. George Harrison, Give Me Love. Essa é da época religiosa dele. Ele fala isso, tentando te tocar e te alcançar com todo o meu amor, com todo o meu coração e a minha alma, né? A música inteira é uma declaração, um louvor. Não sei se a Krishna, a Shiva, não sei em que ele estava durando essa época aí. Que o barato que ele fumava era louco, né? Life, keep me free from birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul.
Quem somos nós? Apresentação Celso Loduca. Nós estamos conversando com o Daniel Sotomayor, da Associação dos Ateus e Agnósticos. Eu sou Simone. Como a gente ouviu aqui, foi mencionado sobre alguns líderes religiosos terem confessado que em algum momento da vida chegaram a perder a crença nos seus deuses. Eu quero saber se você já teve alguma recaída na sua crença do não Deus. Ótima pergunta. Existem ateus, essa é mais uma coisa sobre a qual eu queria ter números, mas o IBGE não consegue nem contar os ateus, quanto mais essas coisas menores, assim. Eu queria saber quais são os índices de conversão e desconversão, qual é a taxa de retorno, qual é a nossa eficiência, quanta gente vai para um lado e vai para o outro, né? Certamente existem ateus eu sei que existem ateus que se tornam religiosos, mas a imensa parte dos ateus tem enorme dificuldade de entender como um ateu se torna religioso, como um ateu adulto, pelo menos, né? Se torna religioso. Talvez você consiga entender isso. Em que situação você consegue imaginar que você voltasse a acreditar em Papai Noel? Difícil, né? Nem um time você pode ir em quantos shoppings você for, se alguém chega e diz, não, mas a barba desse é pra valer, né? Você puxa, a barba é dele mesmo. Olha aqui, tá cheio de presentes. Ele pode estar com uma rena do lado, uma rena de verdade. Um avião caindo pode estimular alguém a rezar, tá certo? Talvez em situações assim. Mas o fato de rezar não significa que acredita. Vai que um cara vai na aposta de Pascal, reza pra tique, né? Não sei. Eu não consigo imaginar uma pessoa, em sã consciência, pelo menos, dotada das suas plenas faculdades mentais, voltando a acreditar em Papai Noel. Você já sabe, aquilo é uma farsa, já te mostraram, você já entendeu quais são os truques, entendeu? Precisaria de uma imensa quantidade de dados, de evidências, para um ateu começar a dizer, realmente, não conheço nenhum ateu, pelo menos o pessoal lá da página, dessas 300 mil pessoas, todo mundo que eu conheço, o pessoal não vem de vez em quando dizendo, não, sabe o que eu acho que eu encontrei 10 centavos, deve ser Deus. Não tem mais essa. É um assunto meio grande, daria uns 50 programas isso aqui, mas não vai dar. Então vamos fechar sobre o teu ponto de vista, ou seja, da não existência de divindade. Quem somos nós, humanos? Primatas com poucos pelos. Primatas com um pendor, com alguns pendores diferentes dos nossos primos recentes. Mas eu acho que eu tenho, como muitos outros ateus, eu tenho um gosto particular por outras espécies. Se me perguntasse assim, um grande sonho, assim, do tipo, quero ir à Lua, não, eu queria conseguir conversar com outros primatas, como já alguns cientistas já fazem. Tem diversos primatas, como a chimpanzé, a gorila coco e vários outros que aprenderam linguagem dos sinais. Para mim, assim, o néctar dos deuses seria poder ter essas conversas com esses primatas. Claro, não seria uma conversa como essa, né? Mas, enfim. O que você acha que ela ia falar para você? Não seriam conversas sobre abstrações, mas, para mim, o simples fato de poder pular esse fosso enorme que nos separa de outras espécies, eu entendo que é maior do que a distância daqui a Marte, é o que nos separa você do seu gato. Nessa incomunicabilidade profunda, né? A gente consegue se comunicar em pequeninas coisas, assim, mas é um mar de coisas que passa completamente em branco dos dois lados. Não sei o que a gente poderia dizer, mas simplesmente por fato de ele poder apreciar e dizer, o chimpanzé dizer, hoje eu não quero morango, eu quero amoras. Para mim seria um prazer profundo poder ter essa interação. Então, somos animais. De qualquer maneira isso, mas eu respeito que as amoras sejam legais. Obrigado, viu, Daniel? De verdade, obrigado pela disposição. Na próxima semana, vamos ouvir o padre católico apostólico romano Maurício Miranda dizer quem somos nós. Você ouviu Quem Somos Nós?
uma parceria da Rádio dos Melhores Ouvintes e Casa do Saber. Apresentação, Celso Loduca.